O IBGE divulga hoje o desempenho da indústria no mês de junho. A expectativa é de recuperação após o tombo de maio, num primeiro reflexo da greve dos caminhoneiros. A gente vê aí na tela que a indústria vinha praticamente estável nos 5 primeiros meses do ano. De janeiro a abril, a alta acumulada na produção estava em 4,5%. Com a queda de quase 11% em maio, esse resultado desacelerou. E a expansão da indústria no ano, até junho, está em 2%. Para o resultado que sai logo mais de junho, a previsão é de alta de 14%. Para ajudar a gente a entender a extensão da greve dos caminhoneiros na indústria e de quando virá a tão esperada recuperação do setor, a gente está aqui com o Álvaro Bandeira, ele que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Júlia. O segundo semestre costuma ser melhor para a indústria, né? O que esperar aí depois dessa manifestação que houve e dessa greve e agora com eleições pela frente ainda? Esse é um dado típico que vai sair daqui a pouquinho, pode queimar a nossa língua, né? Porque está um processo de ajuste forte, né? Uma queda muito forte no mês de maio, provavelmente uma recuperação mais forte ainda do que foi a queda no mês de junho. Mas na prática o que já vinha acontecendo é que os dados da economia já vinham começando a declinar um pouco. Vendas de varejo, produção industrial, tudo isso já vinha declinando por conta do processo eleitoral, por conta da redução dos investimentos no país. Os empresários, tanto os externos quanto os empreendedores locais, paralisam para ver o que vai acontecer nas eleições. Exatamente. Mas, de qualquer forma, é uma recuperação expressiva para esse mês de junho e que mostra que pode, de alguma forma, retomar. Mas a gente não pode esperar nenhuma grande recuperação nesse final de ano por conta dos ajustes da eleição, né? Júlia. Álvaro, muito se fala sobre a desindustrialização, né, do país. E aí a necessidade de se discutir uma política industrial. Aí fala-se em política industrial no Brasil, subsídio, todo mundo fica morrendo de medo, né? A gente já viu o que aconteceu nos últimos anos com a concessão de subsídios. O que é central nessa discussão para o Brasil aumentar o seu setor industrial? Eu acho que a gente tem que privilegiar investimentos em infraestrutura. O modal de transporte no Brasil é muito mais caro do que a do resto do mundo. Tira a competitividade das nossas exportações, tira a competitividade das empresas e estímulos fiscais. Quer dizer, o Brasil cobra muitos impostos, os empresários pagam muitos impostos em toda a cadeia, em toda a linha, seja desde do trabalhador até todos os impostos ICM, PIS, COFINS, enfim, todos esses impostos. Fazer uma redução da carga tributária para o empresário, estimulando novos investimentos. Você pode até compensar, e aí não o subsídio, mas compensar parte do que você deixa de arrecadar com investimentos, estimulando investimentos, estimulando principalmente o que a gente chama de mais importante, que é a produtividade. O Brasil precisa ampliar a sua produtividade. Essa, por exemplo, é a pedra de toque da economia americana, uma alta produtividade, que começa a recuperar, inclusive, e essa também é uma preocupação deles lá nesse momento, e a nossa histórica, porque a produtividade no Brasil sempre foi muito baixa. Agora, Álvaro, eu fico me fazendo aqui, às vezes, de empresário, por exemplo. Eu sou empresário agora. Eu fico imaginando, como é que eu tenho dinheiro para investir, mas esse dinheiro está aplicado, não vou mexer nele agora. Por quê? Primeiro, porque eu tenho uma eleição à frente aqui. Segundo, porque eu vejo candidatos, ainda que estão sendo escolhidos, estão certo, mas a gente já sabe mais ou menos quem são, ninguém fala nada. Ninguém apresenta programa, nada. O período eleitoral está mais curto, de campanha eleitoral está mais curto. A economia brasileira, que se esperava que recuperasse com mais vigor, está se recuperando com menos vigor. Então, eu fico imaginando, eu como empresário, eu não vou pegar esse dinheiro e investir agora se eu tenho tanta incerteza. Essa é a cabeça do empresário, não é isso? Nesse momento você faz investimento de manutenção. Quer dizer, quebrou uma máquina, você conserta a máquina ou substitui uma máquina, mas ninguém com nenhum projeto de novas plantas industriais, de aumentar a produção, não é esse o clima, né? Precisa, e aí a gente tem uma segunda etapa. Não basta que a gente saiba quem vai para o segundo turno ou quem não vai para o segundo turno,
conhecer o plano e conhecer como isso vai ser implantado. Então, você ainda tem um período de tempo de adaptação pós-eleição, pós o novo presidente ter assumido, que é como ele vai fazer todas essas reformas. Tem reforma da Previdência, tem reforma trabalhista, tem reforma tributária, tem reforma política também, que, claro, influencia nos destinos do país. Então, você tem um compasso de espera que pode durar até os primeiros 6 meses do próximo presidente, até que o empresário tome uma decisão, ou de ampliar a sua produção na planta atual, ou de fazer até um projeto novo de retomada da economia. Álvaro, nos Estados Unidos, o Trump diminuiu ali o imposto pessoa jurídica, né, de empresas, de 35% para 21%. Qual o impacto que isso pode ter para o Brasil? É uma má notícia isso para o Brasil? Se o Brasil não correr atrás e fizer uma reforma tributária que diminua também o imposto da pessoa jurídica? Júlia, a gente tem uma série de más notícias provenientes dos Estados Unidos, né? A primeira essa é mais uma, porque tira um pouco da competitividade brasileira, tira um pouco do interesse do empresário americano de fazer um projeto de investimento no Brasil, de botar uma planta nova da indústria no Brasil, porque ele tem incentivos melhores lá no seu país de origem, né? Mais que isso, quer dizer, a ideia do Donald Trump é repatriação de recursos, e ele chega a falar em 4 trilhões de dólares sendo repatriados. Vamos cortar isso um pouco pela metade, mas de qualquer forma são recursos que podem ser repatriados para os Estados Unidos e que deixam de serem investidos em países emergentes e emergentes como o Brasil. E o Brasil ainda tem um outro defeito, porque além de ser emergente, ele é desequilibrado, precisa equilibrar as finanças públicas brasileiras, precisa reduzir o tamanho do Estado, e isso é um ponto importante para quem vem para o Brasil, a ponto de tirar um pouco esse foco. Tanto isso é verdade que no mundo o investimento direto no mundo tem caiu preponderantemente nas empresas americanas. No primeiro trimestre desse ano, as empresas americanas deixaram ou repatriaram recursos de 145 bilhões de dólares. Queria até aproveitar a sua presença aqui, porque, assim, pela terceira vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. Segundo o Banco Central, os indicadores de atividade do país ainda refletem a greve dos caminhoneiros e o cenário externo se acomodou, mas segue desafiador. No comunicado sobre a decisão, o comitê informou ainda que, para que os juros baixem mais, são necessárias reformas e ajustes na economia brasileira para pressionar menos a inflação e permitir uma recuperação sustentável. Parece que é uma análise bastante razoável, né, Elvio? Esse é um texto que o Banco Central, o Copom, tem mantido em praticamente todos os comunicados e todas as atas da reunião. É preciso fazer reforma para colocar o país novamente no trilho. Inflação não é um problema nesse momento, porque a gente tem capacidade ociosa, a gente tem uma economia que cresce, mas cresce de forma abaixo do que se esperava, meio desacelerando. Então, a inflação não é o problema e taxa Selic deve ser mantida aí nesse 6,5% por bastante tempo. A gente está falando de reformas, né, Álvaro? Inclusive para tentar abaixar mais os juros. Já 1º de janeiro de 2019, o novo presidente assume. Qual a principal reforma que deveria ser feita? Não tenho dúvida que é a trabalhista, né? Manter a trabalhista? A previdenciária, desculpe. Certamente é essa, porque a gente tem um rombo enorme, tanto na previdência privada quanto do lado dos funcionários públicos. Você acredita mesmo que o Congresso vai fazer uma reforma da Previdência? Burnia, pode se fazer fatiada. E se fizer fatiada, já é uma boa sinalização para todos nós investidores, para todos nós. Idade mínima, por exemplo, passar pelo menos idade mínima. Vai fazendo. Se você olhar em outros países, quer dizer, os Estados Unidos está se programando para o que pode acontecer com a Previdência daqui a 40 anos. A gente deixou de fazer esse exercício durante muitos anos, tá certo? Não se mexeu e até aumentou os privilégios e, consequentemente, o rombo da Previdência. Então, é preciso fazer. Não dá para fazer a reforma que a gente acha que possa ser a reforma ideal de uma vez só. Esquece, não vai dar. Mas você pode começar fazendo ela fatiada, melhorando algumas coisas,
melhorando a idade mínima, tirando privilégios entre uma previdência e a outra, privada e a do governo, e melhorando essa coisa ao longo do tempo. E acertando o problema do déficit da Previdência Social. Junto com isso, o déficit primário do país, junto com isso, o endividamento do país. Na hora que você começa a mexer nessas coisas, você começa a sensibilizar positivamente o empresário para que ele invista. E é outra situação que vai ficar mais para frente, né, Álvaro? Porque nós ainda temos a eleição, precisamos saber que congresso que vem aí, né? Se ele qual vai ser o índice de renovação ou não, né? Que parlamentares estarão aí, que presidente que vai estar aí, né? Quem é que realmente vai querer enfiar a mão nessa cumbuca mesmo para valer, porque todo mundo promete. Você vai ver que todos vão prometer que precisa, mas na hora de enfiar a mão na cumbuca ninguém põe. O bom, Boni, é que todos eles sabem, e as suas assessorias econômicas sabem, o que deve ser feito. Pois é. Pode ser com mais sofrimento, com menos sofrimento, mas alguma coisa tem que ser feita nessas áreas que a gente precisa reformar. Fazer reformas estruturantes no país é o que se precisa de forma urgente. Para ontem. E o novo presidente vai ter que mostrar isso nos primeiros 6 meses. Não tem jeito. Havia a expectativa do governo que o crescimento da economia esse ano ficasse em volta de 2,5%. Aí foi feita uma revisão para 1,6%. Muita gente no mercado já colocando para mais, abaixo disso. Qual a sua expectativa? Olha só, a gente chegou a falar algum tempo atrás em mais de 3% de alta. Você falou em 2,5%, mais de 3%. É verdade. Agora a gente trabalha com 1,5% de teto. Na verdade, pode ser abaixo disso. E dependendo do que aconteça nesse período eleitoral, você pode ter 1% de novo, como foi no passado. E a gente tem uma recessão violentíssima de 2 anos passados, puxando a gente para baixo. Não está fácil, não. Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço. Seus ensinamentos aqui, muito obrigado.